E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo e agora nessa aula eu vou ensinar vocês a como baixarem um dos programas mais utilizados e bem disseminados entre as universidades para tirar diagrama de bomba refletor e esforço cortante em vigas biapoiadas, hiperestáticas. Ele também faz pórtico, faz várias coisas, e esse programa é F2. Na aula passada a gente aprendeu como calcular as cargas nas vigas. E agora, para calcular os momentos e os esforços cortantes, a gente vai precisar de um software para isso. E eu vou primeiramente ensinar vocês como fazer o download do F2. Aqui na minha máquina já está instalado, mas é bem simples, eu vou ensinar vocês. Eu não vou precisar desinstalar e instalar novamente. E após isso, eu vou ensinar como mexer nele, é bem simples. E é isso aí. Aqui eu abri o site do F2. Eu vou depois colocar em algum canto dessa aula, acredito que embaixo do vídeo, esse site. E aqui na aba que está aberta do F2, é só vocês virem aqui e clicarem em download. E aqui tem duas opções, para aquelas pessoas que já têm um registro no site do F2 e a opção para se registrar. Então eu vou aqui fazer o passo a passo desde o registro. Então aqui o meu nome, e-mail. Aqui ele pede a nossa senha, que tem que ter letra minúscula, maiúscula e alguns números, data de nascimento. Aqui ele pede o nosso país. Aqui ele pede se é instituição ou se é uma pessoa física, então eu vou colocar aqui pessoa física. Ele pede o CPF. Aqui na opção de baixo vocês não precisam colocar qual a instituição ou empresa. E aqui ele pede o endereço. Aqui abaixo o estado. Finalizado o registro, ele vai abrir aqui essa página pra gente. Aqui ele dá duas opções. A gente vai usar essa opção básica, que é de graça, certo? Descendo aqui a página, basta clicar nessa opção de downloads no Windows. Ele traz uma observação aqui importante, que ele não recomenda fazer o download com o Internet Explorer. Aqui são os termos, clicar em aceitar. Pronto, está terminado o download, é só abrir aqui na pasta, ele é um zip, e aí aqui já abriu, clica duas vezes e ele vai abrir o programa. Pronto, aqui está o F2, essa foi a primeira parte de como baixar, é bem simples, e aqui a gente já está dentro do programa. Assim que vocês terminarem de baixar, muito provavelmente vai aparecer uma tecla de atalho aqui no desktop de vocês, que vocês podem clicar e acessar já o programa. Pronto. Então, para iniciar, eu queria mostrar como fazer dois tipos de viga, uma viga biapoiada simples e uma viga hiperestática. Uma viga biapoiada vocês podem fazer na mão tranquilamente, mas é sempre legal ter o auxílio do software, e eu também vou ensinar isso aqui como fazer. O primeiro passo importante é que para mexer na F2 é clicar nessa opção grid, que ele vai mostrar a cada tamanho do grid que vai ficar. E aqui o Snap, que é assim como o AutoCAD tem, para a gente poder criar as nossas vigas de forma mais retilínea e melhor. Então, eu vou dar um exemplo aqui da nossa viga V1, que é igual a V9, que ela é uma viga hiperestática, certo? E ela tem no primeiro vão 6 metros e no segundo vão 6 metros. Todos os apoios que a gente vai utilizar vão ser apoios do segundo gênero, normal. E as especificações da viga vão ser aquelas especificações básicas que o Helder mostrou de 60 por 14. Então vamos lá. Para fazer a viga, a gente tem que clicar aqui nessa opção, Insert Member, e aí a gente vai clicar em qualquer bolinha dessas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas após eu ter acionado a opção Grid Snap, ele criou essas bolinhas aqui. Então eu dou aqui o primeiro ponto, e aí eu vou arrastando para a direita, e no canto superior à esquerda vocês conseguem ver qual tamanho ele está dando. Então eu vou até o segundo ponto, que é o primeiro vão, que aqui a gente tem 6 metros. Então aqui a gente tem o primeiro vão. Para continuar a viga, basta eu clicar de novo e acionar mais 6 metros. Eu poderia ter colocado diretamente uma viga de 12 metros e depois inserido um nó aqui com essa opção. Eu vou mostrar para vocês agora como é que pode ser feito isso para ficar mais claro. Então aqui eu vou e deleto a viga que eu acabei de fazer. Então a opção seria fazer uma viga total de 12 metros.
que aqui está, e depois criar um nó para definir onde será o nosso segundo vão. Então tá aqui 6 metros, eu tenho 2 barras da viga e um nó. A partir disso a gente vai criar os apoios, certo? Então aqui nesse botão de criar suportes, Support Conditions, a gente clica aqui e vai aparecer esse menu aqui no canto direito. Então, para a gente criar um apoio de segundo gênero, a gente tem que não deixar livre no sentido de X e de Y, deixar livre a rotação apenas em Z. Então a gente fixa X, fixa Y, depois a gente clica aqui no Select Mode para selecionar o nosso nó, que a gente vai fazer isso. Então está selecionado esse nó aqui da esquerda, e nesse nó da esquerda a gente vai criar um apoio de segundo gênero. Então, um apoio de segundo gênero, nós fixamos a direção X na direção Y e deixamos a rotação em Z. E para adicionar, basta clicar nesse botãozinho Aplicar Support Conditions. Então, está criado o nosso apoio de segundo gênero. Caso eu quisesse criar um apoio do primeiro gênero, nós selecionaríamos para ser livre em X, fixar em Y e a rotação em Z ser livre. Então, como já está clicado aqui o nó, selecionado o nó, a gente só precisa clicar aqui para aplicar. Então está aí criado a opção de apoio do primeiro gênero. Mas essa não é a opção que a gente quer. Então eu venho aqui, seleciono o nó novamente e vou mudar. Como é uma opção do apoio de segundo gênero, eu fixo de novo na direção X e aplico novamente. Então ele se transformou aqui no apoio de primeiro gênero para um apoio de segundo gênero. Caso eu quisesse que fosse um apoio de terceiro gênero, a gente teria que fixar tanto em X quanto em Y e também fixar a rotação em Z. Então a gente clicaria aqui em fixar a rotação em Z e aplicar. Então está aqui criado um apoio de terceiro gênero. Para a gente fazer com que esse apoio de terceiro gênero seja um engaste de 90 graus, basta colocar aqui 90.0, selecionar o apoio que a gente quer e clicar em aplicar. Então estaria aqui um apoio de terceiro gênero. Mas voltando ao nosso exemplo da viga V1 e V9, a gente vai querer um apoio de segundo gênero. Então a gente vai deixar livre a rotação em Z, colocar 0 graus e aplicar novamente. Pronto, aqui está como é a nossa viga. Para a gente conferir as dimensões dos vãos, basta selecionar essa opção aqui que eu selecionei, clicar no nó do começo do primeiro vão até o nó do fim do primeiro vão. Então a gente arrasta aqui para baixo, então está correto o vão de 6 metros. Repetindo, para o segundo vão, a gente clica no começo do vão, no nó do começo do vão, no fim aqui. Então a gente arrasta aqui para baixo, então está correto também a dimensão do segundo vão de 6 metros. Finalizado isso, aqui eu acabei de mostrar essas opções do menu na lateral esquerda. Então esse ícone com o cursor a gente vai usar sempre que a gente quiser selecionar algo, por exemplo, selecionar esse nó, selecionar essa barra do vão esquerdo, selecionar a barra do segundo vão. Essa segunda opção vai ser para a gente criar as nossas vigas. Essa terceira opção é para a gente criar os nós. E na quarta opção para a gente fazer as cotas dos vãos. Finalizado isso, agora a gente vai ter que colocar as nossas cargas que a gente calculou previamente na aula anterior. Então, as duas cargas que a gente vai colocar nos vãos são cargas distribuídas. Então, vai ser essa opção aqui. Mas caso a gente quisesse colocar cargas concentradas, seria essa opção, Node of Forces. Então, a gente viria aqui. E agora, nesse momento, a gente vai ter que criar um nome para cada tipo de carga. Selecionando aqui nesse papel em branco, a gente cria uma nova força nodal. Basta clicar e selecionar o nome, vou dar o nome 1. E aqui a gente vai dizer qual é a força que a gente quer. Eu vou
colocar uma força de 20 kN. É importante colocar o sinal negativo, porque essa força atua de cima para baixo na viga, certo? Todas as forças que a gente for colocar vão ser forças negativas. Então, eu vou agora clicar no cursor para selecionar o ponto que eu quero. Vou clicar nesse nó aqui da esquerda. Então, eu clico aqui para aplicar a força nodal onde está selecionado. Então, eu acabo de aplicar uma força nodal aqui no meu apoio à esquerda. Mas esse não é o caso do nosso exemplo. Então, eu vou aqui selecionar e vou retirar a força nodal clicando exatamente aqui. A nossa força nodal vai continuar existindo, que é a força 1 que a gente criou. Então a gente vai fazer a mesma coisa agora para uma carga uniformemente distribuída, que é o nosso exemplo. Então eu vou dar o nome de vão 1 para a nossa força distribuída. E agora eu vou selecionar quanto é a força. E a força foi de 2018. É bom ressaltar que a força encontrada foi de 2018 kgfm por metro. E a unidade que está aqui é kN por metro. Eu vou deixar kN por metro porque o F2 não tem a opção de colocar em kgfm por metro. Eu vou deixar em kN por metro porque o resultado vai continuar sendo o mesmo. A diferença vai ser a unidade. Então, ao final, os nossos resultados que darão os momentos em kN/metro, entende-se quilograma força metro, certo? Então eu vou deixar aqui a unidade como está, kN por metro, que foi de 2018 que a gente encontrou para as nossas vigas V1 e V9, lembrando que as vigas são iguais, idênticas. Então a gente vai selecionar aqui o primeiro vão e aplicar essa força que a gente encontrou. Pronto, aqui está aplicado. E agora a gente vai ter que criar a força para o segundo vão que a gente descobriu. Então a gente vai ter que clicar aqui novamente para criar um novo carregamento distribuído. E eu vou dar o nome de vão 2. E o carregamento que a gente descobriu foi de 1534 kg força por metro. Então eu vou colocar menos 1534, selecionar aqui o vão que eu quero e aplicar nesse botão. Pronto, a nossa viga está criada. Após colocar as cargas, a gente vai ter que selecionar os materiais dessa nossa viga e a geometria da viga. Então aqui, passando por essa parte esquerda, nessa nossa primeira opção, a gente vai colocar os parâmetros do material. Então a gente seleciona aqui, e assim como nas cargas, a gente cria para essa nossa viga, que eu vou dar o nome de V1. Aqui embaixo ele vai pedir o tipo de material. No nosso caso a gente está usando concreto, então concreto isotrópico. E aqui ele vai dizer as especificidades do material. No caso, o módulo, o alfa e tudo mais. Então aqui está tudo correto, certo? E eu vou ter que aplicar tudo. Então eu posso selecionar tudo com o botão esquerdo. Está tudo selecionado. E aí eu clico novamente aqui nesse botão, aplicar todos os materiais, todos os membros selecionados. Pronto, está tudo aplicado. Agora aqui, nessa segunda opção, a gente vai selecionar as propriedades geométricas do material. Então aqui a gente vai criar novamente. Vai ser para a viga V1, que eu estou criando. E aqui a gente tem várias opções de geometria do material. No nosso caso, a nossa viga é uma viga retangular, então eu clico aqui nessa opção. E agora a gente vai ter que dizer qual é a altura e a base da viga. Então, para a viga que a gente adotou, é uma viga de 60 centímetros de altura, então eu vou colocar aqui 600. E a base é uma base de 140 centímetros, então 140 milímetros. Então está feito aqui. Novamente a gente seleciona tudo e clica aqui para aplicar a geometria selecionada. Por fim, a gente vai precisar primeiramente salvar esse nosso modelo para que seja rodado o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor da viga. Então a gente vai clicar aqui nessa opção de disquete, certo? E aqui eu já tinha feito previamente um modelo
que é exatamente esse que eu estou repetindo, V1 igual a V9, mas eu vou criar aqui apenas o nome V1 para a gente fazer essa diferenciação e vou salvar. Feito isso, aqui no canto superior direito a gente tem os nossos diagramas, certo? Esse primeiro diagrama aqui é de força axial, então como a gente não tem nenhuma força horizontal, não vai aparecer nada aqui. O nosso segundo diagrama é um diagrama de esforço cortante, então está exatamente aqui as forças resultantes desse carregamento nessa viga específica, certo? Então eu vou ter aqui uma reação de baixo para cima de 4.722 kgfm. Aqui pela esquerda eu vou ter 7.386 e pela direita 5.934. E no último apoio nós temos uma reação de baixo para cima de 3.270. Aqui nesse momento a gente pode, em vez de acionar o diagrama de esforço cortante para ver as reações nos nossos 3 apoios, a gente pode clicar aqui em Display, certo? E selecionar a opção Reaction Values. Então aqui a gente já vai ter as nossas reações que vão dar exatamente iguais às reações que foram tiradas do diagrama de esforço cortante. No caso, é a soma das duas reações, então pela esquerda 7.386 como dito, e à direita 5.934, que vai dar uma reação total nesse nosso apoio central de 13.320. Como dito, aqui a reação está em kN, porque eu entrei todos os meus dados com kN por metro, mas entenda isso como sendo quilograma-força. E aqui na direita também bate exatamente igual. Então, nós mostramos o diagrama de força axial, de esforço cortante e, por último, de momento fletor. Então, aqui continuam as nossas reações e aqui ele vai nos mostrar os momentos, os dois momentos positivos e movimentos negativos lá em cima. Então, é basicamente isso, que é a viga V1 igual a V9, que foi exatamente a que o Helder calculou no final da aula passada com o programinha dele. Bom, basicamente é isso. Eu rodei aqui todas as vigas do nosso projeto e vou aqui nos arquivos abaixo da aula disponibilizar para vocês todos os arquivos em F2. Então, vocês tendo baixado aqui o programa, basta clicar 2 vezes nesses arquivos que vocês vão ter acesso às soluções das vigas, certo?